Cara, seguinte. De servente de pedreiro ao topo do mundo, quem é Igor Thiago, o novo tanque da seleção brasileira? O que é que eu conheço do Igor Thiago? Absolutamente nada. A única coisa que a gente sabe é que ele é um cara que surgiu de um time de meio de tabela, do Brentford, né? E simplesmente tá quase passando o Haaland. Se eu não me engano, ele tá atualmente de 21 gols e o Haaland tá com 22. Então, tipo, se o Haaland ficar duas partidas sem fazer gol e ele meter dois gols, ele passa do Haaland na artilharia do campeonato da Premier League. Enfim, bora lá ver como é que é. Vídeo do nosso parceiro Geração de Ouro. Se inscreve lá, rapaziada. Deixa seu like. Galera, pare e pensa na força dessa história. Há pouco mais de 10 anos, esse cara 2001, né, cara? O Igor Thiago, pô, não parece, né? Mas o Thiago, se eu não me engano, ele tem 24. Eu tenho 22. Ele só é 2 anos mais velho que eu e ele parece que tem 30. da foto estava carregando um balde de massa em obra, trabalhando em feiras e distribuindo panfleto na rua para ajudar a mãe, que varria as ruas de Brasília como gari. Deixa eu aumentar bem que a qualidade, não sei se tá no máximo. Tá 720. Vixe, até 720. Tudo bem, cara. Para garantir que a família tivesse o que comer. Ele não teve base de ouro, não teve empresário gigante abrindo portas e perdeu o pai cedo demais, aos 13 anos. Se alguém te dissesse que esse mesmo menino seria, em 2026, o vice-artilheiro da Premier League, a liga onde os zagueiros são verdadeiras montanhas de músculos, você chamaria essa pessoa de louca. Igor Thiago saiu do Brasil sob desconfiança, passou pelo frio da Bulgária e da Bélgica e chegou à seleção brasileira provando que o trabalho duro sempre vence o talento que não se esforça. Quem é esse tanque que o Ancelotti escolheu para ser o peso pesado da nossa geração ouro? Como ele saiu do trabalho braçal para o topo do mundo? Fica comigo, porque a história do Igor não é sobre sorte, é sobre sobrevivência. Vamos pro jogo. Bora. A infantaria chega às batalhas de grande escala no novo. jogo de ação online gratuito War Thunder. Ai, eu não As aguento, batalhas não. intensas entre... Dois. Ai, cara, meu Deus do céu. Cara, será que é o vídeo dele que tá travando ou é minha... Não, não acho que seja minha tela. Mas dá pra assistir. Igor Thiago é fruto direto da garra do Distrito Federal. Foi nas ruas do Gama que ele aprendeu, da forma mais dura, que nada na vida viria de graça. Com a perda precoce do pai, o futebol, que para muitos é apenas um sonho de glória e fama, para ele era uma possibilidade real de sobrevivência familiar. Antes de brilhar nos gramados profissionais, ele gastou muita sola de sapato trabalhando como servente de pedreiro, em feiras e distribuindo panfletos, enquanto sua mãe varria as ruas de Brasília para sustentar a família. Essa casca física e mental que ele criou trabalhando sobre o sol forte é exatamente o que vemos hoje quando ele ganha um duelo no alto contra zagueiros europeus. Ó, cara, você vê. Pior que a ideia é tentar dar uma protegida nele, falar que ele sem barba, ele parece mais novo, ele realmente parece, né? Mas ele sem barba parece mais velho do que eu com barba. De elite. Quando teve sua oportunidade no Cruzeiro, ele já apresentava uma maturidade de homem formado, apesar Caraca, ele passou pelo Cruzeiro, eu não lembrava. Juro pra vocês. Eu não lembrava. E que ano foi? da pouca idade. Ele estreou no profissional em um momento de reconstrução e caos no Clube Mineiro, recém-rebaixado à Série B, mergulhado em crise financeira, carregando uma pressão que poucos jovens suportariam. Ele marcou seus gols, mostrou sua potência física, mas o mercado brasileiro muitas vezes não tem a paciência necessária. Pô, cara, juro, eu não lembrava que ele passou pelo Cruzeiro. E foi que ano? Nossa, não vou lembrar. Para o processo de maturação. Ele foi vendido. Inclusive, eles fizeram questão de deixar esse negócio, viu? Pô, irmão, eu vou dar uma dica, não que eu seja o melhor de todo mundo, né? Mas, pô, não bota isso daqui não, ó. Assim, eu não tô dando opinar na edição dos outros, não, tá? Quem sou eu, né, pra falar disso? Mas eu acho mais massa se você fizer focar mais na edição do vídeo, tá? Enfim, Para o quem sou Ludogorets, eu na pra falar as Bulgária, coisas dos outros? saindo do país quase em silêncio, mas levando na bagagem a força. Ao chegar na Bulgária, o Igor Pô, cara, vou ter que pesquisar, calma aí. Eu tenho que pesquisar aqui. Vou ter que pesquisar. Em 2019.
Pô, eu não lembrava dele, cara. Em 2019 que o Cruzeiro foi rebaixado. Eu não lembrava dele. Acho que eu tava provavelmente muito doidão com o Flamengo ganhando toda hora. 2019. Viu pra vocês que eu não lembrava dele? Fez o que sabe de melhor. Trabalhou em silêncio absoluto, longe de qualquer polêmica. Ele entendeu rapidamente que para vencer no exterior, precisaria aliar sua força natural a uma disciplina tática europeia impecável. Ele não foi para a Europa para passear, ele foi para se transformar em um atleta de nível mundial. No Clube Bruges, na Bélgica, o mundo finalmente percebeu que aquele garoto do Gama era um jogador de alta eficiência e aproveitamento. Foram 29 gols em todas as competições em uma única temporada, incluindo a Conference League, onde foi eleito o jovem jogador da temporada pela própria UEFA. Ele provou que o seu estilo de centroavante de ofício, capaz de finalizar com as duas pernas e de cabeça, Como eu tinha falado já no vídeo, no vídeo do menino criticando do Igor Thiago. Ele tá no lugar certo, na hora certa, mas é porque ele sabe se posicionar bem, cara. era exatamente Mas vamos ver, cara, no próximo ano. Vamos ver se ele vai pelo menos manter uma média assim, sei lá, de 15 gols, de assim, 20. 20 eu já não sei, né? 20, 25 gols eu já não sei, mas vamos ver, né? o que o mercado da elite buscava. O Brentford pagou uma fortuna recorde por ele porque viu um jogador pronto para a guerra física e o ritmo alucinante da Premier League. E pô, cara, é impressionante você ser vice-artilheiro, tipo, tá com um gol só de diferente do Haaland, jogando no Brentford, um time de meio tabela. Não é papel? O que o Ancelotti viu no Igor que o torna tão importante para o sistema tático atual da seleção? Vice-artilheiro, né? Vamos dizer, foi o ponto mais forte. Falar assim, pô, tem que levar esse cara. Vice-artilheiro é a verdade, rapaziada. Tem muitos fatores, óbvio que talvez tecnicamente ele seja um cara bom. Ele é um cara bom no caso, mas, né, vamos ser sérios que o peso de você ser o vice-artilheiro É o pesa bastante. conceito do centroavante de sustentação. No futebol moderno de 2026, você precisa de um jogador que consiga segurar os dois zagueiros adversários sozinho, servindo de referência e permitindo que o time avance com segurança. O Igor não é aquele jogador estático que fica isolado esperando a bola chegar no pé. Ele cria a jogada pelo impacto e pelo posicionamento inteligente. Ele recebe de costas pro gol, protege a posse com uma força física descomunal e oferece uma opção de pivô que limpa a jogada para os meias que chegam de trás. É, basicamente o que o jogador 9 tem que fazer hoje em dia, tá ligado? E o melhor exemplo é o Harry Kane, né? Que, pô, o cara ele ataca, defende. Se precisar ele dentro do gol, ele vai também. Ele é o tanque que o Brasil precisava. Forte o suficiente para ganhar no corpo contra defesas fechadas, mas inteligente o suficiente para saber exatamente quando ocupar o espaço vazio. Ai, ai, meu Deus, ai. Essas propagandas baixam no coração. A caminhada do Igor na Inglaterra, porém, começou com um teste de fogo que abalaria qualquer um. Uma lesão grave no menisco logo em sua chegada ao Brentford poderia ter enterrado a confiança de muitos atletas. Mas lembra do menino que trabalhava em obra no DF? Ele transformou a academia e a fisioterapia em seu novo canteiro de obras pessoal. Ele voltou em agosto de 2025, focado obsessivamente em provar por que era a contratação mais cara do seu novo canteiro de obras não é pessoal. só uma questão de sorte. Ele voltou em agosto Ele estava posicionado bem aqui, ó. Óbvio que tá um espaço aqui, mas é óbvio que esse jogador aqui tá de olho nele. Então ele tá bem posicionado. 2025, Não é só uma questão de sorte, ó. Ele provavelmente, o cara achou que ele ia pela frente, só que ele vai pelas costas. em provar por que é. Não é uma questão de sorte isso. Não é uma questão de sorte. Ele soube se posicionar, ele sabia que o zagueiro ia seguir ele, provavelmente ele achou que ele ia se posicionar fixo na frente do zagueiro, mas não, ele foi pelas costas e conseguiu fazer o gol. A contratação mais cara da história do clube. Ele começou a empilhar gols contra os times mais poderosos do mundo, tornando-se rapidamente o terror dos defensores ingleses. O Igor Thiago traz para a seleção o que chamamos de Vila Real, aquela malandragem, resiliência e força bruta de quem aprendeu a jogar valendo ao monstro nos campinhos de Brasília. Ele não joga de forma engessada ou previsível, ele joga com o instinto de quem sabe exatamente onde o gol está escondido.
Em Orlando, ficou claro que ele oferece um repertório que o Brasil não utilizava com eficiência há muito tempo: o jogo direto e a imposição física dentro da área. Ele é o tipo de jogador que obriga a defesa adversária a ficar em estado de alerta o tempo todo, porque 1 segundo de distração é o suficiente para ele usar o corpo como alavanca e finalizar com precisão. Ele não precisa de dribles ou pedaladas para ser eficiente. A sua tática está na precisão absoluta. Já é um pouquinho diferente do Endrick, né? Porque o Endrick ele ainda tem o fator drible, que o Endrick, apesar de ele ser um camisa 9, ele ainda dribla muito bem, apesar de, né, não ser uma função obrigatória dele, se bem que hoje em dia, enfim, né? A gente sempre pega em base o Harry Kane, né? Que, meu Deus do céu, faz tudo. Mas o Endrick é um cara que dribla e provavelmente o Igor Thiago, ele é um cara, não é um cara fixo, mas não é um cara tão drible. Ele é como se fosse o Haaland, né? Ele é um pouquinho mais duro, mas, pô, quando você precisa dele, quando precisa de velocidade, ele tá lá. Luta do chute e na inteligência do movimento de pivô que desarticula as linhas defensivas. É o futebol de resultado em sua forma mais visceral. Mas calma, torcedor, porque aqui na Geração Ouro a gente preza pela veracidade e pela análise fria. O Igor Thiago sabe que na seleção brasileira a cobrança é implacável e diária. O grande desafio dele a partir de agora é conseguir manter essa regularidade absurda que ele tem na Inglaterra também quando vestir a camisa amarela. Como eu falei, cara, vamos ver na seleção, né? Porque eu não sei se ele vai ser titular, né? Porque tem o João Pedro. Mas vamos ver também, cara, quando passar a seleção e começar começar a nova temporada 26-27. Vamos ver se é um fator sorte de realmente ele estar na hora certa, aí ele vai queimar minha língua, ou se realmente ele tá jogando bem e ele vai provavelmente ganhar a artilharia do Haaland. Tomara, cara, porque, né, a gente tem que pagar pau pra brasileiro. Linha em jogos oficiais. O Ancelotti busca jogadores confiáveis, aqueles que ele sabe que vão entregar o plano tático rigorosamente, independentemente do adversário ou da situação do jogo. O Igor começou sua trajetória com o pé direito, mas ele mesmo sabe que a estrada até a Copa de 2026 ainda exige evolução constante e foco total. Olhar para o Igor Thiago em campo é sentir o resgate de uma linhagem gloriosa de centroavantes brasileiros que parecia estar esquecida em meio a... É inacreditável, viado, esse cara tem 24 anos. Eu não sei se ele já fez 25, né? Mas, por 24 anos, cara, o cara só é mais 2 anos mais velho que eu. Tipo assim, não que eu tenha uma cara de novinho, né? Mas aqui, se não falasse que ele tivesse 24, eu ia dar uns 45 pra ele. Tantas mudanças táticas. Ele possui a força física e o faro de gol clínico que lembram os grandes matadores do nosso passado vitorioso. Por muito tempo, a seleção tentou se adaptar a estilos de jogo modernos que não utilizavam um centroavante fixo de referência, mas o DNA do nosso torcedor sempre pedia aquele 9 clássico que amedronta o goleiro adversário só de pisar na pequena área. O Igor personifica. Sabe quem também é um novo clássico? Pedro, que fez um golaço ontem, tá? Inclusive, se você não viu minha análise, vá no canal principal. Eu fiz lá. Golaço quase no meio de campo. O gol que Pelé não fez. Não, tô brincando, não foi não. Mas foi na metade da área. Fica esse cara. Ele é o finalizador nato, que não precisa de 10 chances claras para marcar. Ele precisa apenas de uma bola bem cruzada, um erro da defesa ou um rebote na área para decidir o destino de uma partida. É a nossa opinião aqui no canal, mas ela vem amparada pelos números. A grande maioria dos gols dele vem de dentro da pequena área. É um fox in the box de nível mundial. Ele é a prova viva de que o Brasil pode ser taticamente moderno sem abrir mão da sua essência histórica de ter um finalizador implacável comandando o ataque. No nosso mural dos jogadores, a história do Igor Thiago serve de inspiração profunda para todos os jovens que ouvem não ou são subestimados no início da caminhada. Ele representa o brasileiro comum que não teve Eu acho que ainda dá tempo de eu jogar. Tô só com 22. o caminho facilitado e que precisou trabalhar dobrado, no sol e no frio, para finalmente ser notado pela elite do futebol. Ele é o símbolo máximo da superação silenciosa, daquela que não faz barulho nas redes sociais, mas que entrega resultados no campo. Ele mostra que o caminho para o sucesso não é uma linha reta. Pode ter curvas difíceis na Bulgária, o Conheça o Speedians Gym Monster 2, sua academia inteligente completa em casa. Seu da Bélgica e lesões frustrantes na Inglaterra.
Mas se a mentalidade for de ouro, o reconhecimento mundial vem. Ele veste a camisa do Brasil com um orgulho genuíno de quem sabe exatamente quanto custou cada conquista e valoriza cada convocação como se fosse a última e mais importante de sua vida. Analisando friamente o desempenho avassalador na Premier League e o encaixe no esquema tático do Ancelotti, o Igor Thiago surge hoje como um dos candidatos mais fortes para o setor ofensivo. Ele oferece uma variação tática, o centroavante de referência e imposição física, que o Brasil simplesmente não tinha nos últimos ciclos. Mas a honestidade que esse canal preza exige clareza. A vaga não está carimbada. O próprio Ancelotti admitiu depois do jogo contra a Croácia. Temos aqui, ó, João Pedro, temos Endrick, temos Igor Thiago. Pô, você... Assim, eu acho que esses são os três mais fortes, tá ligado? Eu acho que esses são os três mais fortes. Porque, pô, se eu vou botar o Richarlison aqui, eu vou vou tá forçando a barra. Se bem, cara, que o Richarlison, na minha opinião, tá mais perto, por exemplo, do que o Pedro. Porque são grandes nomes, ó. E o João Pedro, Igor Thiago, Endrick, Richarlison, Pedro. Nessa ordem bem aqui, eu vou ser sincero aqui com você. João Pedro eu acho que já tá na Copa. Depois dele... Ah, cara, mas vamos pensar com a cabeça do Ancelotti. João Pedro, Igor Thiago, ah, Endrick, não, Richarlison, Endrick e Pedro. Com muita dor no coração, eu tô botando o Richarlison em cima do Endrick e do Pedro, tá? Mas eu tô pensando na cabeça do Ancelotti. Eu acho que talvez o Igor Thiago esteja mais perto do que o Richarlison. Eu acho. Que os novatos aumentaram a dúvida na lista, o que significa que a decisão ainda está em aberto. A disputa pelas últimas vagas no ataque é real e acirrada. O que o Igor fez em Orlando foi provar que merece estar nessa briga. Se mantiver o ritmo na Premier League até maio, será muito difícil para Ancelotti deixá-lo de fora. Mas quem decide são os próximos amistosos, contra Panamá e Egito, e a lista sai no dia 18 de maio. Ele não é mais uma surpresa, ele é um candidato sério para o Brasil na Copa do Mundo. O Igor Thiago provou que a hierarquia no futebol mundial se constrói com gols, suor e muita personalidade. Ele é a força bruta que a nossa geração ouro precisava para intimidar qualquer defesa, seja na Europa ou na América do Sul. Mas agora, a análise final e mais importante de todas é a sua. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Não esquece de deixar Isso, rapaziada. Pô, falar aqui de coração, tá ligado? Não tô criticando o vídeo do cara, não. Isso daqui me deu uma incomodada. Eu tô falando como um espectador, tá? Eu não tô aqui pra queimar ninguém, não. Isso daqui me deu uma incomodada, tá ligado? Só isso daqui eu acho que foi o que mais me incomodou mais. Dito isso, cara, bom vídeo, tá ligado? O cara fez uma análise bem completa sobre ele, falou um pouco da vida dele.